Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais um episódio do seu podcast de fantasy favorito, o Padaria Fantasy Podcast aqui, trazendo para vocês notícias, dicas, tudo desse mundo maravilhoso de fantasy football. Estou aqui acompanhado mais uma vez do Decon. Como o senhor se encontra nessa terça-feira maravilhosa? Salve, salve, meu amigo, salve, salve, ouvintes do podcast. Tô bem. Feriado no Brasil, deu para aproveitar, tô voltando de viagem, carregados as baterias e pronto para falar mais um pouquinho aí sobre fantasy. Exatamente. A gente, como sempre, vai começar aqui pelos nossos destaques da PFFL, a Padaria Fantasy Football League. E se você quer ter alguma chance de participar no futuro, acompanhe o canal, o conteúdo do canal Léo Andrade, tanto no Twitch quanto no YouTube. Deixe os seus comentários, aparece, interage comigo para eu saber quem você é e a gente criar esse tipo de conexão para uma possível participação no futuro, beleza? Então, como sempre, a gente vai começar com os nossos destaques da rodada. A gente nem chegou a botar a trade da rodada, Decon, mas aconteceu uma há literalmente 20 minutos atrás que eu acho que vale mencionar, porque foi uma trade certamente quente, né? Um pouco caliente. Não foi um absurdo, mas foi um pouco caliente. Tá com bug aqui pra mim no Sleeper. Você tem ela aberta aí? Eu tenho ela aberta aqui. A troca foi entre o nosso querido Guigui, Barclay fan, e o Kaique, 21, que veio despontando aí no início da temporada do Fantasy. A troca foi a seguinte: o Guigui recebeu o Tony Pollard e o James Robinson, dois running backs aí, um do Dallas Cowboys e um do Jacksonville Jaguars, e mandou para o Kaique o Emmanuel Sanders, wide receiver dos Bills, o Tyler Higbee, tight end dos Rams, Josh Jacobs, running back dos Raiders, e o Myles Gaskin, running back de Miami, dos Dolphins. Então uma troca 4x2 aí. Eu vou deixar você dar sua opinião primeiro, Léo. Eu achei que o Guigui ganhou, cara. Eu acho que ele levou os dois jogadores com maior valor da troca. Tanto o James Robinson sendo o running back um dos Jaguars e sendo um bom jogador, você fala o tanto que você gosta do James Robinson. E o Tony Pollard é um running back 2, mas é um running back 2 alto, bastante alto. A gente fala também de quais times você pode ter um running back 2 que tem, às vezes, produção de running back 1. O Tony Pollard é um desses. Então, depende muito de quem o Guigui ainda tem. Eu acho que ele não perde muito com o Tyler Higbee. O Myles Gaskin é um cara que eu gosto pra questão de fantasy, mas o Josh Jacobs, ele oscila demais, machuca muito. Então eu acho que o Guigui venceu essa troca. Eu não sei, pra falar a verdade, essa troca quem venceu. Como você falou, foi 30 minutos atrás, eu quase não vi. Quem aceitou o trade dessa vez foi você. Mas assim, eu gosto, talento por talento, você sabe que eu sou fãzão do James Robinson, mas eu acho que o talento puro e bruto ali é o Josh Jacobs. O problema é que ele, como você bem sabe, você tem ele no seu time. Tinha. Você tinha ele, é verdade, você fez um trade. Ele tá desapontando os managers, os managers de fantasy dele essa temporada. Então é um risco que pode compensar se ele voltar a ficar saudável, se os Raiders voltarem a envolver ele como deveriam. Ele seria o melhor dessa troca, mas eu tendo a achar que o James Robinson por enquanto é o melhor. Tem que ver essa questão da lesão dele, né? Eu não sei como é que foi durante essa semana. Ele saiu no início do jogo, no fim de semana. Myles Gaskin, sabe a minha opinião sobre ele, eu não acho um bom jogador, eu não acho que é uma situação boa. O Emmanuel Sanders eu tenho no Fantasy e eu acho que ele faz muito boom, ele tem um teto altíssimo, só que essa semana, por exemplo, fez um big old 0, 5 recepções nenhuma, 5 targets, nenhuma recepção, um negócio atroz, ainda bem que não me prejudicou. E o Tyler Higbee é um tight end ok. Então assim, é difícil essa troca, ela é quente mesmo, porque você falou, assim, é uma troca que não tem um claro vencedor, mas que no momento, se você analisar friamente a semana 8 para trás, parece que o Guigui levou o melhor jogador e isso normalmente significa que a pessoa ganhou o trade. Exato. Mas disputado. É isso. Então a gente parte para o nosso destaque da rodada. E o nosso destaque da rodada é bem feliz. Galera, o hashtag ganhou a sua segunda seguida. Depois de começar 0-6, o nosso mascotezinho levou a segunda vitória seguida. E quem também venceu de novo foi o Dali. O Dali, se vocês não lembram, começou a temporada 0-3. A gente falou isso na semana passada. Que a terceira semana foi bem a semana que o Decon deu a dica de não desista nunca. E foi exatamente isso que o Dali fez. Fez alguns moves
e agora ganhou 5 seguidas, tá 5-3 e não para de subir na divisão aí, André. É isso, importantíssimo, cara. Essa dica foi, acho, a melhor dica que a gente deu. Não desiste, cara. Eu comecei a temporada mal também, 0-3. No momento estou 4-4, dentro dos playoffs na minha liga nesse momento. Léo também começou cambaleante. Não foi 0-3, acho que foi 1-2, né, Léo? Comecei 0-2 e aí passei pra... 0-2, depois 1-2. Então, assim, mas agora também tá 4-4. Léo também tá nos playoffs nesse momento. Então, assim, a gente tá seguindo os nossos próprios conselhos. Com certeza. E aí o Léo destacou aqui um erro da rodada, que foi o Rafa Caritá ter deixado o Dak Prescott no lineup. Como todo mundo sabe, o Dak Prescott foi substituído, não conseguiu jogar, estava questionable a semana inteira. E aí o erro aqui não é nem necessariamente deixar o Dak, mas é não se preparar, também uma dica que a gente deu aqui, não se preparar antes do matchup e esperar para a decisão em cima da hora, né? Ele deveria ter pego um QB. Os Cowboys jogaram no Sunday Night, né? Então ele devia ter se preparado, talvez começado um titular já dos jogos da tarde ou dos jogos do primeiro horário, ou então, no mínimo, pegar o QB reserva do Dak Prescott para ter a opção de jogar alguém ali. Então, assim, esse é um erro da rodada. Eu não sei, agora eu posso até ver se o Rafa ganhou ou perdeu o match. Perdeu. Eu acho que ele perdeu. Então, provavelmente foi... Não foi por isso. Ele perdeu feio. Perdeu feio. Só que... Ele perdeu muito feio. A parada é que ele tinha um espaço aberto no time. Então, ele podia muito bem ter pegado... E ele torce pros Cowboys. Então, ele sabia a situação muito bem que o Dak Prescott não... poderia ter a chance de não jogar. Então, foi exatamente o que você falou. Tá no desespero? Pega o próprio Cooper Rush e taca ali... Ou o Kirk Cousins, que provavelmente está disponível na PFFL, eu não tenho certeza. E joga. Ou então o Daniel Jones, sei lá. O Patrick Mahomes, obviamente, não vai estar. Mas você se prepara para o caso do seu quarterback não poder jogar. E esse foi o nosso erro da rodada aí. Os nossos mitos do chat, tanto o Artênios como o João Marcelo, venceram. Os dois estão 5-3 aí. E você falou aí que o Artênios está virando o rei do matchup dos matchups disputados, né? Toda semana o Sleeper manda pra gente aquele weekly report com o resumão assim, da rodada, quem pontuou mais, não sei o quê. E o Artênios tá sempre lá no segmentozinho de narrow victory, de vitória apertada, ele tá sempre lá. Acho que teve uma que foi por 0,4%, teve uma que foi por 2 pontos. O Artênios tá virando um mestre nessas vitórias apertadas aí. E, enfim, tá dando certo pra ele, né? E dessa vez foi sobre... E dessa vez foi sobre a nossa queridinha do YouTube, a Barbie. E o jogo, a diferença foi só de 5 pontos, né? Então, a Barbie tá com um recorde ruim, acho que ela tá 2-6. Mas ela tava próxima aí de tá 3-5. A Barbie que teve um draft não tão bom e tá sofrendo com lesões, como muita gente, né? Digamos a verdade, essa temporada tá braba, tanto na vida real como pra Fantasy. E aí a gente tem a nossa rivalidade Guigui e Lorega, André. A nossa rivalidade que tá começando a ir pro outro lado agora. Pois é, o Guigui começou voando, arrasando o Lorega. Acho que ele chegou a abrir 3-0, se eu não me engano, alguma coisa assim. E no momento o Lorega abrindo vantagem, já tinha passado, tinha feito a virada na última semana e agora tá abrindo por 5-3. 5-3. O Lorega ganhou do nadador e o Guigui perdeu pro Vinícius nessa rodada. O Guigui, a gente vai falar bastante dele daqui a pouquinho nos outros segmentos, porque foi uma semana atroz. E eu já vou falar, já vou emendar que o Guigui conseguiu um feito, galera. Um feito. Ele teve 100% da escalação perfeita. Ou seja, dos jogadores que ele tinha... Normalmente é o que você quer. Dos jogadores que ele tinha, ele escalou os melhores. Então, os que pontuaram melhor estavam na escalação principal, titular, e os que pontuaram pior estavam no banco. E mesmo assim, ele teve a pior pontuação da semana. Ou seja, isso só mostra que o nível do time do Guigui não tá bom, e foi por isso que ele fez uma troca tão quente quanto essa para poder pegar o Tony Pollard e o James Robinson para dar uma mexida, né? Ele precisa dar uma mexida. Nesses momentos, quando o seu time tá tão mal, foi o que eu fiz na semana passada. Eu fiz 9 moves no roster na semana passada. Eu troquei 9 jogadores entre trocas e pegar na free agency, porque o meu time não tava bem. Então eu fui fazer alguma coisa diferente, porque se o seu time não tá bem, ficar naquilo não vai adiantar, né?
A única coisa que dá pra desculpar o Guigui é que ele tem vários jogadores lesionados. Claro. Inclusive, eu acho que ele, eu não sei, não tenho certeza agora, mas é capaz de ele não ter tido nenhuma outra opção dos reservas dele, por isso que a escalação foi perfeita. Depois a gente dá uma olhada. Mas de qualquer maneira, sabendo disso, você se prepara, você faz o que você falou, né? Faz os trades, faz waiver moves, enfim. Tenta dar um jeito no seu time para dar algum respiro e tentar fazer as vitórias. Mas aí só para fechar então essa parte dos destaques, o best manager foi o Guigui, apesar de tudo. O worst manager foi o Digo, que fez só 68% da escalação. O high score foi do Dan Mineiro, com 111 pontos, então bem abaixo aí do que a gente estava vendo nas últimas, foi uma rodada ruim. E o low score do Guigui com esses 42. Para deixar as divisões com uma diferença significativa agora. Divisão Bortles bem atrás, com 28 vitórias e 35 derrotas. E a divisão Trubisky com 35 e 28, né, o inverso, despontando aí na liderança. Aí você tá ouvindo isso e tá na dúvida de como eu aprendi a falar esses termos e entender tanto de futebol americano? É porque eu fui aluno do curso de inglês Brazos English Course. Então, quando vim morar nos Estados Unidos, ficou bem mais fácil me inserir na cultura e aproveitar todo esse universo, né? Quer saber como fazer um touchdown com o seu inglês? Acesse touchdownbrasas.com.br. E agora, como eu sempre digo, a nossa parte favorita do podcast, o Love Hate. Quem a gente gosta, quem a gente não gosta para essa semana. Eu já vou adiantar aqui que o André tem um time em particular que ele vai estar atacando, de certa maneira. Mas vamos com calma. Primeiro, o seu quarterback Love, Decon, por favor. Eu vou estar atacando na parte do hate. Isso. Então vamos deixar pro hate. Por enquanto, meu Love de QB vai pro Tua Tagovailoa. Vai jogar contra os Texans. Eu sei que é uma aposta. Eu tô aqui para fazer apostas, né? Eu não gosto de botar os caras que são mais garantidos. Eu pensei em botar outras opções aqui, Matthew Stafford, mas esses caras são bons. Então, Tua é um cara que tá ali fringe, assim, na cabeça das pessoas, cara, eu boto o Tua, não boto o Tua. Eu acho que nessa semana você pode botar o Tua. Ele vem jogando razoavelmente bem, assim, talvez não para fantasy, mas vem jogando bem na vida real, apesar de tudo que tá acontecendo nos Dolphins, do time não ser tão bom, ele voltou da lesão bem, e vai jogar essa semana contra uma defesa muito fraca, a defesa dos Texans, que acabou de ser trucidada pelo Stafford com muita facilidade. Assim, eu acho que no final do metade do terceiro quarto, ele já estava entregando as rédeas para o reserva. Assim, então, tipo, o Texans só fez 22 pontos porque o time dos Rams parou de jogar porque já estava decidido. Então, não acho que o Tua vai repetir o que o Matthew Stafford fez, mas eu acho que ele tem todas as condições e toda a capacidade de ter um bom jogo contra essa defesa. O meu quarterback Love é um pouco arriscado, porque acho que a relação que esse jogador tem com os seus managers e torcedores é uma relação de muito love-hate, literalmente. Mas essa semana vai pro Carson Wentz. O Carson Wentz veio de um começo de jogo muito bom contra os Titans e depois ele pipocou de uma maneira praticamente jamais vista, com aquela pick six ridícula na end zone e depois a interceptação no overtime, que ele tinha o Jonathan Taylor livre, ele forçou uma bola em triple coverage que foi interceptada e os Titans venceram. Sabendo disso, eu acho que ele vai melhorar e vai jogar de maneira mais segura e logo contra os Jets, se eu não me engano, em Indianápolis. Então, tudo a favor do Carson Wentz para essa rodada. O Michael Pittman tá crescendo como uma baita arma para os Colts. O Jonathan Taylor a gente já conhece. Acho que o Carson Wentz vai ter um bom jogo. Eu já vou emendar no meu running back Love, que vai ser o Devin Singletary contra os Jaguars. Você pode falar, Léo, o Devin Singletary joga em um dos times de mais volume aéreo da NFL. Exatamente. Vai jogar contra os Jaguars e eu imagino algo parecido parecido com Rams e Texans da última semana. Eu acho que os Bills batem nos Jaguars, batem cedo, e aí o game script vira bom pro Devin Singletary, ou seja, os Bills vão querer gastar relógio, vão querer correr mais do que passar, e com isso, para questões de fantasy, o Devin Singletary ganha. Essa justificativa do Léo para escolher o Singletary é parecida com a lógica do meu cara. Eu acho o cara que eu escolhi é um jogador muito melhor, muito mais talentoso que o Singletary, mas é o Darrell Henderson, running back dos Rams, que vai jogar contra os Titans. E aqui vocês vão começar a entender o hate que eu tô falando essa semana. Esse cara tem sido um jogador fundamental no ataque dos Rams. Ele teve machucado, o Sonny Michel entrou no lugar dele, não produziu tão bem.
é um cara que está sendo dual threat, ou seja, ameaça dupla. Ele está correndo muito bem com a bola, ele recebe passes do backfield. Enfim, o hate do time da semana, que é o Titans, na minha opinião, vem muito da lesão do Derrick Henry. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas a ideia que eu tô prevendo desse jogo é que sem o Derrick Henry, o time dos Titans vai ficar muito mais unidimensional. Ou seja, não dá para você criar um game plan pensado no Derrick Henry da mesma forma que você pensa para outros running backs. Então você vai precisar lançar mais a bola e a pressão da defesa dos Rams vai estar enorme em cima do Tannehill. Mas enfim, eu estou falando aqui do Darrell Henderson. Então acho que ele vai ter muita oportunidade de correr pelo game script, por tudo. Então acho que é um bom momento para escalar. A única ressalva que eu vou fazer tem muito a ver com isso, que foi a mesma coisa que aconteceu nesse último jogo contra os Texans. Chegou um momento que os Rams estavam tão na frente do placar que eles falaram, titulares, descansa aí, vamos botar os reservas, e o Sonny Michel entrou muito mais em campo. Então, isso pode acontecer, mas a expectativa é que se isso acontecer, o Henderson já tenha uma pontuação bizarra de fantasy. E, enfim, acho que é essa a ideia. Vou emendar no meu wide receiver também, né, pra gente acelerar. Escolhi o Amari Cooper, do Dallas Cowboys. A secundária dos Broncos é muito forte. Então você não pensaria em escalar um wide receiver. Mas eu acho que o Amari Cooper vai ter o deck de volta, como tudo indica. É um grande jogador, tem uma conexão muito boa com ele. Enfim, eu acho que o Amari Cooper, além disso, ainda vai pegar o lado mais fraco dessa secundária, que não é tão mais fraco assim, mas é o lado mais fraco. Então, eu acho que ele tem uma boa oportunidade aí de pontuar bem essa semana. O meu wide receiver love, eu acho que foi o seu do ano passado, da semana passada, que é o Adam Thielen. O Adam Thielen vai jogar contra os Ravens. É capaz do Cousins jogar bem, já que não vai ser prime time, vai ser jogo do primeiro horário, então ele provavelmente vai performar melhor. E a secundária dos Ravens não vem sendo espetacular. A gente deve ver o Marlon Humphrey seguindo o Justin Jefferson pelo campo, o que quer dizer que o Adam Thielen vai ficar com o tal do Everett lá, o Everett, eu esqueci agora como se pronuncia o nome dele, que não é tão bom assim. E o Adam Thielen é uma baita arma pro Kirk Cousins, sempre foi. E, enfim, na semana passada você acertou no seu love, ele jogou muito bem. Vamos ver como vai ser contra os Ravens. E aí, o meu coringa pra essa semana, o meu deep play, vai ser o Mark Ingram. O Mark Ingram talvez esteja disponível na sua liga, porque ele, né, em Houston, ele dividia muito snap e agora ele é running back 2. Mas você pode pensar que o Kamara tem um volume de jogo muito grande, por isso não vai ser tão bom. No último jogo, o Mark Ingram, os Saints já provaram que o Mark Ingram pode sim ter volume bom o bastante para fantasy, especialmente se a sua liga for muito grande, for com muitos times, né? E, além disso, o James Winston machucou. Então a gente não sabe direito quem vai ser o quarterback. Será que vai ser o Trevor Siemian até o fim da temporada? Isso quer dizer que eles devem contar mais com o jogo terrestre e deve voltar a ser uma situação como é o Browns hoje em dia, que é Nick Chubb e Kareem Hunt, e os dois produzem como running back 1 praticamente. Eu acredito que isso pode acontecer de novo nos Saints. Perfeito. Aí o meu coringa de play vai ser o Rashad Bateman, rookie aí, wide receiver dos Ravens. Ele não começou a temporada, né? Tava machucado. Fez a estreia dele na semana 6, se eu não me engano, e jogou 2 semanas só até agora. Mentira, ele deve ter começado na semana 5, então, porque ele teve um bye na última e jogou 2 jogos. Isso. Então, no primeiro jogo ele foi um pouco envolvido no plano de jogo, é normal, um rookie ainda mais voltando de lesão, ser pouco envolvido, mas no segundo jogo ele já deu um pulo enorme, já recebeu muito mais targets, o Lamar Jackson buscou muito a conexão com ele, teve um percentual de snaps muito mais alto, e eu acho que voltando do bye, voltando desse descanso aí que os Ravens tiveram, a tendência é que isso continue. Ele é um baita talento, não à toa foi escolhido super alto no draft. Enfim, vai jogar essa semana contra a defesa dos Vikings, que não é uma defesa incrível, é uma defesa ok, assim, talvez mediana, e mesmo assim cedeu 20 pontos para o Cooper Rush dos Dallas e boas pontuações de fantasy para os wide receivers. Então eu tenho alguma confiança no Rashad Bateman para essa semana, mas ainda mantenho ele no coringa de play, porque pode ser, se você está ouvindo a gente falando, ou então os especialistas aí falando na internet, você provavelmente esse cara já está roster. Mas se ele estiver disponível na sua liga, dá uma olhada, porque é um cara que vai crescer muito daqui para frente. E aí a gente passa pro hate. O meu hate dessa semana vai pro Trevor Lawrence contra os Bills. Coitado do Trevor Lawrence.
A defesa dos Bills tá voando, tirando o jogo contra os Titans, né? E eles finalmente estão conseguindo aplicar pressão no quarterback, algo que eles não conseguiram ano passado. Provavelmente por isso não chegaram no Super Bowl. Esse ano eles estão conseguindo. E o Trevor Lawrence é protegido por uma das piores linhas ofensivas da NFL. Eu já vou passar pro meu running back, Decon, que aí você já faz todo o seu hate junto. Isso, faz os três juntos direto e depois eu faço o Não, porque o meu último entra no seu tema também. Eu vou só de running back. O meu running back hate é o Aaron Jones contra os Chiefs. Galera, você não vai bancar o Aaron Jones, tá? É óbvio. Você não vai tirar ele do seu time. Só que eu acho que esse jogo de Chiefs e Packers pode ser um jogo com muitos pontos. Pode também, muito bem, ser exatamente o contrário e virar um Chiefs e Titans da vida que o Chiefs não consegue pontuar, tá? Mas eu acho que vai ser um jogo de muitos pontos. E isso, do mesmo jeito que um time massacrar o outro, dá mais toques pro running back, quando é muito ponto e quando você precisa ficar batendo de volta pra fazer o ponto pra ficar no jogo, muitas vezes isso tira volume do running back. A diferença é que o Aaron Jones é um ótimo running back recebendo a bola. Então é bem provável que ele ainda tenha o volume dele e tal. Mas eu vou botar aqui um hate um pouquinho mais arriscado, uma pitada de sal aí pra essa temporada. Faz o seu hate inteiro, André, porque é 3-1. Então vamos lá. Vamos embora. Eu queria, antes de falar o meu hate, só deixar um ponto aqui que, se você quiser seguir os conselhos de algum de nós, segue o Léo pro Love e me segue pro hate, porque eu tenho acertado muitos hates. Na semana passada foi 3 de 3, cravei as 3 escolhas. Então, enfim, essa semana... E eu acertei os 4, eu acertei os 4 loves, então é exatamente isso. Exato. Assim, você tem acertado mais os loves, eu tenho acertado mais os hates, mas eu acho que para essa semana a estatística e a probabilidade me diz que eu não vou acertar, porque eu escolhi um QB, um running back e um wide receiver do mesmo time. Então, se todo mundo for mal, significa que o time tomou de 0, não fez ponto. Mas por que eu tô fazendo isso? Eu já falei um pouquinho no início. O Derrick Henry, a perda do Derrick Henry para esse time é muito maior do que, sei lá, um time qualquer perder o seu QB. O Russell Wilson ter sido machucado para os Seahawks talvez não seja tão importante quanto o Derrick Henry se machucar para os Titans. Porque é um monstro. Tava talvez liderando aí a conversa para MVP. Tinha total condição de chegar em 2.000 jardas de corridas essa temporada. E ainda estava recebendo passes cada vez mais. Então é um cara que dava uma ameaça dupla para o time, assim, de forma absurda. A gente viu naquele jogo contra os Chiefs que eles finalmente conseguiram implementar um plano de jogo que usava a corrida pesada com muito play action. E assim, a defesa ela precisa escolher se ela vai tomar uma porrada do Derrick Henry ou se ela vai se preparar para a secundária, para receber os passes. E não dá para fazer os dois. Quando você tira esse trator da equação, o seu time não fica tão difícil de parar. Você consegue colocar menos jogadores no front seven, consegue botar menos defesa contra a corrida e consegue se preparar melhor na secundária. Então, a minha expectativa é um downgrade geral para o ataque dos Titans. O Ryan Tannehill não está jogando bem, mesmo com o Derrick Henry amassando, ele não vinha jogando muito bem. Assim, o Titans, tirando essa parte, essas últimas semanas aí que vinha se encontrando, não estava legal durante a temporada. Isso vale para o A.J. Brown, isso vale para o Julio Jones, isso vale para todo mundo. Então, os meus hates dessa semana são Ryan Tannehill, o Adrian Peterson, que, se você não estava ligado, foi o cara que foi contratado para substituir o Derrick Henry. Eu vou falar um pouquinho mais dele já, mas meu terceiro hate é o A.J. Brown, tá? Todos eles são a mesma lógica, mas especialmente para o Ryan Tannehill, ele vai enfrentar o front seven melhor da NFL. Já era melhor e agora eles adicionaram o Von Miller nessa brincadeira. Então, assim, coisa de maluco. O hate pro Adrian Peterson é simples. Ele é com certeza um cara Hall of Famer, um dos melhores running backs da história da NFL, um dos melhores jogadores da história da NFL. Mas tem um motivo para ele estar semi-aposentado já há algum tempo e não ser relevante para a NFL ou para a Fantasy há algum tempo. É o prazo de validade. Running back termina a carreira cedo e, enfim. Eu acho que mesmo ele estando descansado, mesmo ele estando assim, com o corpo fresco, ele não é mais o mesmo AP, então acho que essa é a razão. E por fim, o A.J. Brown não só tem esses fatores todos que eu falei, mas vai receber a marcação praticamente o jogo inteiro do Jalen Ramsey, que é um dos melhores cornerbacks da liga. Então, assim, eu vejo um jogo muito complicado para o Titans no ataque. De novo, a probabilidade diz que eu vou errar algum desses, mas eu acho que são bons nomes aí como aposta de hate. E o meu hate de wide receiver é o último que falta, é o Julio Jones. Eu tô com essa, principalmente pra essa rodada, cara.
O Rams não precisa stack the box, não precisa botar 7, 8 jogadores pra defender a corrida. E em questão de Bota os 3, né, Léo? Bota os 3. E em questão de pass rush, não precisa mandar blitz, porque Leonard Floyd, Aaron Donald e Von Miller na linha defensiva. Se o Von Miller estiver saudável pra jogar, né? Vale notar também. Mas mesmo assim, não precisa mandar blitz pra conseguir pressão. Eu acho que o Ryan Tannehill vai sofrer, vai precisar carregar o time. Não acho que ele tem mão pra isso, até porque os Rams vão pontuar e os Titans vão ter que seguir a pontuação. Não acho que vai conseguir. E se o quarterback sofre, o wide receiver sofre também. Então eu boto o Julio Jones. Se ele for jogar, eu boto ele aí no meu último hate. E aí a gente tem a nossa dica. Manda lá, André, a dica dessa semana. A dica dessa semana, a gente acabou falando dela ao longo do podcast inteiro, né? A gente está chamando de Era da Informação. Basicamente, pessoal, é o seguinte: informação é chave para sucesso no Fantasy. Então, se você tem informação, se você sabe o que está acontecendo na liga, se você está acompanhando os injury reports, as lesões, está acompanhando as tendências dos treinos da semana, está acompanhando as declarações dos técnicos e dos repórteres que cobrem cada time específico, você tem armas e tem ferramentas para ganhar os seus matchups e está na frente da sua liga. Então, por exemplo, a gente falou da lesão do Derrick Henry. Se você só assistiu os jogos e nada mais, o Derrick Henry foi até o final do jogo. Ele não saiu antes do jogo terminar, se eu não me engano. Ou se saiu, foi faltando pouquíssimo tempo para o jogo acabar. Você não sabia, provavelmente, que a lesão dele vai tirar ele da temporada de Fantasy, pelo menos. Tem uma chance de voltar para os playoffs da NFL da vida real. Mas para Fantasy esse ano, gone, acabou. Pode dropar ele, pode mandar pro... Mentira, não dropa porque, sei lá, o cara é super-homem, um alienígena, talvez ele volte. Mas é muito improvável que isso aconteça. Então, assim, mesma coisa, a contratação do Adrian Peterson. Se você não viu as informações durante a semana, você não viu que ele foi contratado para substituir o Derrick Henry. Uma fresquíssima que aconteceu hoje, o Léo já falou na live, o acidente do Henry Ruggs, que foi uma notícia bizarra. Se você não está ouvindo isso agora, vamos dar o breaking news aqui. Ele foi preso, ele estava dirigindo embriagado e esse acidente que ele bateu de carro, parece que teve 2 carros envolvidos, acabou matando uma pessoa. Então, assim, é muito provável que ele seja julgado, preso, condenado e nunca mais jogue um snap da vida dele na NFL. Cara de 22 anos. Então, assim, ninguém sabe o que vai acontecer, enfim, ainda tem muita água para rolar, mas são informações que elas vão chegando ao longo da semana. Então, se você só acompanhar os jogos, você vai ficar faltando, vai ficar atrás dos outros adversários da sua liga. Então, como é que você resolve esse problema? Primeiro de tudo, se você já está ouvindo esse podcast, provavelmente você está inteirado disso, mas assiste podcast, assiste as lives do Léo, entra no Twitter e segue as pessoas que falam sobre futebol americano, os beat reporters, tenta acompanhar algum conteúdo de NFL com frequência. Tudo bem que a maior parte do conteúdo é produzido ainda em inglês, mas tem muita coisa boa aqui no Brasil. Enfim, a gente pode compartilhar nas redes sociais aí alguns links que a gente gosta, enfim. Tem muita opção para ficar informado. Felizmente, é um esporte que está vindo para o Brasil cada vez mais. Então, assim, não tem desculpa para não saber das informações nesse aspecto. E a gente usou 2 exemplos aí mais extremos, né? Uma lesão muito ruim e, um acidente que resultou numa morte. Mas às vezes pode ser uma coisa muito simples. Eu lembro há 2 anos atrás, ou há 3 anos atrás, agora eu não lembro direito, foi o ano de calor do Baker, então 3 anos atrás. Eu tava no trabalho e eu recebi uma notícia. Os Browns trocaram o Carlos Hyde pro Jaguars. Nesse momento, eu não se lembro pra quem foi exatamente, acho que foi Jaguars. Nesse segundo, eu entrei no Fantasy e peguei o Nick Chubb pro meu time. E eu acho que eu dei sorte de ser num dia que era de graça, nem tinha waiver ou alguma coisa assim. Eu peguei ele na hora, porque eu falei, ele vai ser o running back número 1 desse time. E mudou o meu fantasy, simplesmente mudou. Eu tinha pegado o Carlos Hyde. Só comentar, Léo, que esse caso foi muito icônico, porque justamente nessa época a nossa liga não tinha esse negócio de waiver diário, né? Era first come, first serve. E você ficou sabendo a notícia antes de todo mundo porque você segue os caras, os beat porque eu sou torcedor dos Browns, exatamente. É o único torcedor dos Browns no time e você pegou ele porque foi o primeiro breaking news foi pra você. Então isso faz uma diferença, meu. E mudou o meu time. Desde então eu tive o Nick Chubb todos os anos. Eu priorizo ele no draft porque eu amo ele. Mas
receber essa notícia antes do resto mudou. Foi na hora. Em menos de 1 minuto eu recebi a notícia e já tava com o Nick Chubb no meu time, tinha dropado o Carlos Hyde, ou trocado, ou sei lá o que eu tinha feito. Mas foi muito rápido. Porque eu falei, é um running back que não tava jogando, ele era o running back 3 antes do Carlos Hyde ser trocado. Então ninguém tinha ele, e por boa razão, né? Por bons motivos, ele não jogava. E no momento que ele foi trocado, eu sendo torcedor dos Browns, e como o André falou, seguindo todo mundo que fala dos Browns, eu falei, eu preciso desse jogador. Bum, 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 bum. 30 segundos, estava no meu time e mudou a minha temporada aquele ano de fantasy. Porque ele teve volume de running back 1 melhor do que o Carlos Hyde tinha. Então, assim a gente encerra mais um episódio do podcast. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, como sempre, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Se você está ouvindo no Spotify, siga o podcast. E a gente volta com mais notícias e mais dicas na semana que vem. Um grande abraço, boa semana a todo mundo e boa sorte ao seu time, a não ser que ele se chame Cincinnati Bengals. Valeu!